Tem 4 semanas com meio ml, né? O que é a puxada maior ou menor, geralmente buscando exato, e o que é a concentração final, por mais que misture. Tem essa diferença, né? O que é manter esse padrão quando tem 4 semanas, então, no engano, dia 16 eu retomo. 16, né? Mais ou menos aí eu já tento ver como é que vai ser, volto ao aeróbico amanhã, ainda bem que o tempo deu uma caída aqui, assim, e tal, tô morta de cansado. Nossa, as pessoas ficam perguntando, tem que estar ganhando muito como? É escala, qual a escala essa sua? Tá ficando doido, não sei o quê. Não, sua profissão não dá suporte não, vale a pena? Tá ficando doida? Pra você ver. Aí condições tais quando, né? Em que tempo seria problema? A teoria de a quem justificou cálculo matemático, seria vir ou não vir esteroide, você vem fazer o quê? Ou qualquer coisa a quem justifique, né? Acidentabilidade, que vira clichê de alguns lugares, dizer que não necessariamente, que a moda tem que mudar, a cinematografia tem que estimular ou não necessariamente, a quem justifique, o que é que assusta e como que eles dormem sem muito gozar em toda, né? Necrotério, cemitério, tudo a quem justifica o morto-vivo, sobre todas as coisas que a gente vê na televisão. Com maior sarcasmo, as menininhas que não são menininhas, né? Entre todo vilipêndio de qualquer coisa. Ou, né, são praticantes muito ativos de muita coisa. Então, o que implica em que tempo o avião cair na cabeça? Não necessariamente. Quem está acima, o que são satélites, o que virou a quem patente de fato entendimento que com as entranhas se tornem incompatíveis sobre riscos de cima, de baixo, profundidades, o que as coisas já não são planas, né? Entre alturas e profundidades e toda a minuciosidade de questões, o que vira, né? Importar qualquer forma, exportar qualquer forma, e a quem justifique fronteiras e que sejam todos iguais, né? Na prática, né? Como decifra quem vem e vai, como de fato teoria, redocumentação a quem responde, subsistenciar naquele dia, bem respondeu a um golpe, naquele dia mal respondeu, né? A qualquer verdade que a quem atribua falseabilidade à amostra, né? Ou condições assim sobre o que é conveniente apontar acidentar e não acidentar, entre qual morto fica para qual vivo, como comida, sangue, teoria de que, né, a plenitude da Eucaristia do culto total, né? Então, questões quando há quem profundidades e descabimentos totais, quando isso implica, né, uma casa, em qualquer lugar, uma casa, o que virou direito, que virou gravidade, muito tenebrosa, não só todos os escândalos, qual é a putaria em qual lugar, a quem atribua casa luxuosa e não luxuosa, casa com compartimento e sem compartimento, entre banheiro, sala, quando a coisa implica, né, a gravidade dos escândalos das calçadas, né, a quem justifique vem e vai de uma cidade apontando o trabalho, né, andarilhos e não andarilhos, fecha, rouba qual cidade internamente ou não necessariamente, o ladrão está na rua ou não está na rua, né, a quem justifique câmbio adequado, né, paradigma como paradoxo da mão de obra barata, ou não seja barato para não cobrar o outro, não seja caro, a quem justifique isso, trabalho e dizer que qual trabalho não é empresarial, o que é pessoal, o que é impessoal, que fica totalmente tudo literalmente, né, destoado. O que vira a guerra das calçadas, a quem atribui calçada, joga na rua, não joga, grupo de risco, qual que não é de risco, os nenenzinhos totais, neófitos, a quem, né, neandertais, bababá, qualquer coisa que coloque, né, ortodoxais ou qualquer coisa assim, quando entidades ou vira, né, é o pequenininho que já era grandão, então o que é que não sabia quando, né, ter um filho que era o pai, entre o meio-filho, a quem colocasse, né? Dizer que o que vira Espírito Santo no meio ou depois da consagração de plenitude, que saiu da plenitude como foi, quando num dado momento nesse terreno, homens ainda não embarrigaram, ainda que buscam ou não buscam necessariamente, que é o de trás para todo mundo, quem justifica o tratado das satisfações, porque ele é fiel a todos e não necessariamente quando a coisa fede, né? Um momento que não fede, quem faz a chuca, né? Não repete, repete no outro, gosta, não gosta, a coisa toda, né? Que virou além da capacidade do corpo, caso fosse um dedo no rabo, uma lambida no rabo, o velcro que eles colam esfregando, caso fosse isso, né? Entre a coisa tenebrosa, né? As investimentos, boneco humanos, robô, isso e aquilo, que vira
descabimento com quem produz e com quem compra, competência do humano desumanizado, entre teoria de mecanização e tal, qual que encosta e não encosta, dizer que bem fode, mal fode, que não estupra, entre bombas nucleares e não bombas nucleares, né? Que assim seria, né? Dizer que alguns não querem tocantes ou tem que matar tanto que se torna, né? A repetição se torna intolerável aqui em singulares. Então, quando essa coisa toda implica, né? Meios de transporte ou situações sobre tudo que gera um problema, independente de rua de barro, rua não de barro, quem é que tem que pagar, quem tem que ter governabilidade sustentável de ficar no poder entre refinar coisas, que é estimulado para que isso não aconteça nunca, não refinam nem a, né, é tudo uma arena total. Então, caso, né, entre aonde frequentam, aonde são estimulados a simularem, né, tratamentos, né, caros, baratos, façam-se entre muitos, se não estupro a si mesmo, ou estupro em outro lugar. Quando isso vira em totalidade, né, o que vira olhar tudo com alguma praticidade, com responsabilidade de ponto, tipo a TV no horário, o jornal naquele horário, que é uma responsabilidade aberta e não aberta por causa de quê? Como é que trabalha, o que são trabalhos entre fusos horários, é quem justifique o quê? Caso isso e aquilo, né, a maldade total da coisa, e caso algumas facilitações fossem usadas para facilitações e entendimento que existem outros horários, outras pessoas, né, necessidade de um ir trepando no cu do outro, fazendo andares, quem sai no lucro embaixo, em cima, é tsunami, é furacão, é vulcanismo, o que é, o que não é, o que assim seja. Tem-se essas questões totais, quando a gravidade, inclusive, o que é o trabalho rural e não rural, a teoria do serviço de casa que nunca cabe, e a parasitologia como aqui entre animais, ao descaso de animais, quando a rocinha do quintal, limite da casa, do cuidado da casa, entre animais domésticos, né? Tenebrosidade, serviço de quem entra e sai, quando precisa tanto entrar e sair, aos descasos e as moléstias totais, que só precisam ver, atribuir mais um segredo, então que vira uma casa limite, consertos, armazenamento de quem conserta ou a lixoteca da coisa, que vira acidente não acidente aqui, porque a gente tem um somatório de gravidade, se não ter responsabilidade de tomar um remédio, ficar horas embaixo do chuveiro ou largar aberto a qualquer modo, ir para academia, inclusive largar tudo ligado, que é o problema do ferro quente, do chuveiro elétrico, de coisas que explodem, né, que são os físicos específicos de cada casa, né, os engenheiros a quem decifra, a medicinação total, os, né, psiquéticos totais entre desbravar arte, cultura, né, teoremas entre minuciosidades que diz que num dado momento tem mais importância esse é o específico de mão a quem justifique médico ou não médico. A arte, a minuciosidade, a habilidade, né, mas é sem ouvido é com ouvido, nariz sem nariz, boca, quando a boca, né, alguns varejismos gravíssimos, atacados gravíssimos, o que vira, né, bebida livre, comida livre, receitas sem as responsabilidades básicas, a guerra de todas as coisas do supermercado contra o supermercado, a comida corrente e as infinitas terceirizações, né, de trânsitos descabidos, de regras não cumpridas, de coisas que degeneram marcas, produtos, qualquer coisa, e a quem vira atribuir necessidade imediata, que com a fome se resolve, que saber estimular o sexo acontece de qualquer maneira e é proibido ou não é proibido, quem é que faça isso e aquilo, caso, né, quando a parasitologia chega, e não necessariamente ainda, quem vira fardo e sempre gera, né, um novo hospital, um novo médico, um novo doutor, um novo milionário, que basta que tenha inclusive a doença, mas que momento, né, isso daí já virou uma bosta absurdamente grande. Então, qual que é dentro de uma casa, uma condição convencional, né, que caiba em um que vira dois, caso dois não quisesse um empregado, e entre manter a fidelidade total, infidelidade total, que virou a porcosidade de quem atribuir a capacidade de pensamento, a vantagem da ação de graça de dois, sobre o que virou especificidade de cada um, caso igreja fosse igreja, caso especificidade o que, para dizer o que vira impulsionar diferenças muito absurdas entre a lixoteca masculina e feminina,
se tornam incabidos nas camas e cênicos em lugares, inclusive dentro de academia, quando ali eles se apresentam rapidamente e tudo que fica sabendo e o que é buscado com muita gravidade. O que virou estabelecimento, instituição, academia de letras, academias de esportes, academias sustentáveis, setores de trabalho pró-trabalhados aqui em departamentar, né? Setoriação cobaística, qual que fede mais, entre muito explodir, enferrujar, dar bicho de qualquer maneira, né? Reatividades de bombas nucleares, fusões, papapá, entra quem vira, né? Justificar o bicho que não fala, o aleijado que não fala, em coma, em qual que é a... Como é que é? Que tira o sujeito, né? A eutanásia, qual é a vantagem? Aonde o psiquiátrico que se estique, que era um físico, porque não era um físico, todas as questões, né? Caso por onde começar, em teoria que de algum momento comida sempre é necessário, sempre vende, saúde é sempre importante, caso, né? Tudo que a gente colocou, caso o que não deixassem de fazer, as infrações somadas por cabeça de indivíduos que constantemente, foda-se, esse que já era, que também roubou, o outro que também vai roubar, o outro que é uma arena, que bom, que quer matar junto, né? Então, né, a teoria de não querer saber isso, aquilo, até onde vira vantagem, né? Apontar que em alguns lugares a religião é uma festa e vira um sistema organizado acreditado, né? Intitulado de religião e de não religião pelas incongruências, ou quem de fato não fez uma boa nova entre, né, o que são estados de potência, né? A quem atribuir valores de potência, né? Quando velocidade não é aceleração não é velocidade, a quem justificar presentismo, despresentismo, fatores tais como presencial e apresencial e o valor da frequência de fato, né? Percebido e não percebido e estimulado entre subatômicos e macroatômicos, a quem? Ao golpe do abstrato e do materialismo narcisista, corpolatrista, né? Alienado de que não é daqui e se aceite escravo. Então, né, estimulam não acatar ordens, autônomos totais, quem é que paga a coisa, quem é que faz? Querem ganhar trânsitos, ditadores que precisam da democracia do trânsito. Então tem situações que estão até onde estão vinculados e chega nesse, assim, esse apoia esse, olha o que esse faz na máxima. Sim, você acata, não tem como começar, tem sim. Sua casa, ainda que você lembre, alguém lembre, né? Aí mesmo não tem, não sobrou, o que fica? Para dizer que num dado momento tem que ter uma casa. Andar a pé ou de carro, não necessariamente de carro. Aqui em compactuamos se desejamos qual carro da parte de quem, até onde uns ficaram na mão dos outros com relação a petróleo. Caso marcas e produtos, já que tem marcas e produtos, e a faca de marcas e produtos, tudo são marcas e produtos, os fingidos não da bomba. Que não fecham as regras, não fecham, precisam da ciência para não religião da própria religião, entre a CDC, inclusive, e CDC, né? Que vira sobrar, já que nem Jesus, ou assim tendo Jesus, aqui Maria, entre homens e mulheres, monoteístas não necessariamente, da parte de quem, papapá, bicho, gente, abdução, viu ET, mas não viu Jesus, ai, meio tantos já ressuscitaram, né? Tem, né, coisas que são convidativas e a quem atribui questões tais quando eu coloquei esses fatores aí, o que vira jogatina, caso parassem nas próprias casas, entre as casas dos outros, o que fizeram trabalho, como subsistenciam isso aí, o que é uma casa básica, o que eu coloquei como eu sobrevivo e o que virou tudo que deixam estragar, queimar, chegando entre foda-se que o outro paga, e desde inocência de apontar uns dias atrás, desde que tenha carteira. Não querem ter a carteira, dizem não precisar e ficar preso nisso. Não querem estar presos ao paradoxo da cadeia aberta e fechada, que tanto faz furar cu, roubar, estuprar e terem cobertura. Vai ter a cobertura para justificar, né? Redocumentar o coitadinho, se não viu o coitadinho também é problema, porque como que o volume das coisas acontece, inclusive quando tem que matar para não morrer, ou morrer para não matar, né? Que fica sempre a condição, né, do que é o sistema de segurança, o valor e a subsistencialidade multiacidental sobre as velocidades, os nervosos, né, deturpam-se o sexo, assim já eram sussexo, quando se identificam com instrumentos onde de fato precisam atirar, você tem armas é para atirar, e para dizer que aceitam matar, como por vezes já matam, né? Então o que vira entre relações de comida, né? Relações de instrumentabilidade, a que momento acidenta ou mesmo não acidenta, quando você vai se cortando
para aprender o furar, uma vez é só um furinho, ainda que alguma coisa, né? O que é você dizer em que momento botar na mão de um gênio ou não um gênio, se faça retardado de 4, gatinhando, ou em pé constantemente, que momento de 4 é o que fecha o boleto, né? Questões tais sobre essas questões, colocando o nível de gravidade quando em animais, tendo animais, fingindo, imagine se não tivesse, que horas começa também a passar por aquilo ali, né? Sobre o que vira paradigma e paradoxo dos criacionistas humanizados a quem propriedades fundamentais multiprobáveis quando falta e não necessariamente, né? Aí sobra-se aeróbio, anaeróbio, que apontar isocinético não delinquente, instrumentado, né? Faça-se constante, o tempo tem uma desconstante entre o isotônico a quem justifique impacto no sentido articular entre dobraduras quando é o pico, não é o ponto morto, do excêntrico concêntrico a quem justifique bípedes e quadrúpedes, quem é que ainda responde a isso, e o que vira a sistêmica de não necessariamente catabólico, não necessariamente anticatabólico, a quem atribui feio, escala de morte é isso, aquilo, quando relações sobradas sobre a fartura hipertrofível, a quem hiperplasível, qualquer coisa assim, né? Fome? Vou ali comer coxinha nenhum. Não é para rolar gastar. Eu tava fazendo os cálculos aqui, se eu pedir aí 650 do aluguel, pedir o tênis maior, mais caro, mais os 500 do negócio, que vira o fretezinho, os 50 do cara, bota a outra calça para depois, com 15 dias já tem que estar usando aquela preta também, lá tem que usar, com a cinta algum horário, não dormir com ela, ficar com ela, tem as outras calças também, não é só isso, mas né, se é para sobrar, se dá 2.900 entre os 200 do negócio e ficar 1.000, esse 1.000 também vai assim, colocar logo o gás, tem umas coisinhas de higiene para comprar ali aqui, né, o que é mais 2 ou 3 suplementos para associar, é leite, é blá 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 blá, com coisinhas que vai indo, que se tornaram já grandezas. Imagine com aquela massa muscular ou destituída várias vezes de situações muito tenebrosas, a folha não fecha, ou fica como uma miserável, que para estar entre os ratificadores aqui humanizáveis, as coisas têm que ser computadas, né? O que vira o direito do presente, quando o presente era o presente perante as propriedades fundamentais, em que momento causa e efeito de estar humanizada, perpetuada, não necessariamente com o filho no meio das pernas, ou sobre um trânsito do que vira revelação direta e indireta, como a quem cair em palco não necessariamente se justificar, fingir monoteísmo, a quem Santíssima Trindade, Espírito Santo, Deus macho, Deus fêmea, a quem os joguetes de serem nem nada, em que momento as distâncias implicam subsistencial entendimento das propriedades fundamentais que heterotrofizam proximidades, a quem o paradoxo do desquadrado da distância. Dizer que a receita cósmica e as situações, ainda que vêm e vão, radicalizam entre os mesmos e não necessariamente, para que num dado momento dizer entre incesto e desincesto, o pai vem ao filho, em que momento vai, sobe descendo, morre vivendo, em que momento não o mesmo, ou seja, o mesmo co-participativo, para justificar o que vira transcendência direta e indireta, o direito herançado, né? Perante estada de grupo, que vê uma condição fecundativa, se permitiu pessoa física, pessoa jurídica, pai e mãe é quem justifique isso e aquilo. Está documentado é lucro, dizer que esteja documentado é lucro, porque assim ele se torna uma matéria-prima com nome limpo ou não, né? Os escândalos totais, as coisas totais, então deixam que transitem, né? Num dado momento, dizer que controla por cima, daqui não passa, esse vai para Marte, esse vai para não sei o que, esse goza alimento, também gozou, qual consegue um bom bunker, se junta com a terra oca, com a terra isso, com os anjos que vêm aqui, os demônios, blá 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 blá, né? Questões que devem em referência bibliográfica, segundo da parte de quem, ou nem terceiro, subsistenciar essa pauta. Então, entre recoloquializar, né? Que de fato, sem olhar, tantos escritos jogados fora e muitos, muito maturacionados, em momentos ainda menos potenciais que esse, né? Que é colocar de fato a permissão racionalizada, apontada, direito de transcendentalidade a ser estimulado, sensoriado para que entenda, mas não é seu pai, não é seu filho. Não é entre o adotado e a quem justifica o não adotado, né? Custo-benefício de que hora é conveniente num dado momento, mas tem que trabalhar. Infelizmente tem que trabalhar, ou como assim, né?
e não gostar do trabalho. Se torna participativa, a construção depende de quem mostra, depende de quem toca, de quem enfia o dedo, de como que se o estupro for bom, a quem justifica as questões, né? Entre as questões, não é? Então a gente tem que recolocar. E lá na Wikipédia eu vi uma coisa assim, ver de novo espaço, direito, percebido nessa data e muito depois. E o que é que foi desambiguado? O que não é desambiguado? O que é infinitivo, a essência? A proatificação justifica estar entre algumas probabilidades tão assimétricas que se fazem, né? Inatingíveis naquele tempo, fica-se sempre estimulando essa teoria para que não se obedeça totalmente o que vira autonomia perante o que é enxergativo, e o que virou história compensatória, e sai desse tempo, coloca no lugar, mas é aquele tempo, deixados, achados, perdidos, colocados e, né, entre ruínas ou constantemente cutucados, enterre que aquele outro daqui a pouco abriu, viu que enterrou com ouro junto, que enterrou não sei o que, não tá fresquinho para comer. As gravidades tenebrosas sobre cuidados, o que vira-se direito de em alguma hora guardados e deixados são devolvidos, são comprovados, né? Se não obedecem a critérios, querendo que tenham, né, mortiferantes, além do colocado o pior comunista, dizer que é o vilão, já tendo passado o que fizeram em pandemia, o que fizeram comigo em pandemia. Em momentos já estava pequena essa teoria de apocalipse como um conto, pandemias que já não tinham acontecido mais, entre holocausto e guerra, que não param de estimular que para que aquilo continue, que é o tesão da coisa, isso é visto em tudo, né? Há quem justifique alguns, né, serem cinematografias inteligentes e educativas, né? Senão o humano é sempre mal, nunca foi humano, né? Tem essas questões aí. Então isso vira um contexto, né, que recolocou uma pequena pandemia, uma gripezinha, né? Entre uma coisa que eu coloquei o papel para fazer a leitura, que eu fui embora, dormi, não consegui postar, já tinha postado, não liga nada lá. Já tem um segredo que não tem condição. Não liga nada, não liga nada. Vai com um, vai com dois, a lista, não sei o que, não tem nada. Um dia surgiu até extraterrestre conexão, aproveitando o código da vizinhança ou qualquer coisa assim, né? Aonde gerou não ter nem televisão mais também, já que queria ficar em casa, ver uma novela ou entrar naquilo ali e não acordar no outro dia. Final das contas, entre celular, eu queria ouvir uma música e buscar esteira para ter esse recompacto, ver se cai essa retenção. Coloca a medicação, voltou a dar fome, olhando de fora, nervoso, impotência, mas na verdade, é subsistencial, gasto calórico de tudo isso daí, que eu mesmo também controlo em dificuldade maior, não tenho que controlar mais, não tem onde eu tive todas as dificuldades, na verdade, né? Então sobra, né, o que eu vago, vácuo, distância, espaço vazio, gravidade, arrefecência, né? Tem-se que atribuir, vai lá nos físicos que vigiam isso, ou que são especializados nisso aí. É uma coisa, né? Aqui acho que é aterrissado, tem fartura do chão, não passa, para cima vai num dado momento. Se explodir para alguns é lucro, pega carona. Num dado momento faz essa explosão. Já explodiu no momento, mandando recado para o outro. Que momento chegou levando a conversa fiada entre mais e menos e neutro, né? Coisificam-se. E como olhar a recoisificação de quem ainda etiquetam-se humanizados. Depois, como é que é? Deixa-se fazer que depois é só parasitar. Tem-se essas questões, né? Que dado momento um pacote lixo até a quem olha o que é o criacionismo do fator ato fatificatório não enxergado, sobre e além da capacidade de água, fogo, aterrizado, né? Como bichos, vegetais ou qualquer coisa que num dado momento, percebido em outros momentos, que vira, né? Subjugar e a quem o fardo, né? Se Deus é dono de tudo, ainda deixou em aberto, porque é problema. E não sei o que lá é problema, você não comeu, inventou que o outro comeu, gostou, deu moda, deu dança, deu foda. Né, entre causa e efeito, teoria de causa não é efeito, efeito não é causa, que justifica origem, inserção, sem parede, blá blá blá, questões, né, repautificando que viram, né, ortodoxais, maciços, linearizados, modernizados, não necessariamente verbos de gerundificação, corrente que a quem atribui apontar o outro feio, doente é uma coisa que, né,
A quem bem reage à doença do outro. Pra fuder não tem problema, tá doente. É lucro, é foda. Mas a quem justifica a barriga. Quem é o passivo e ativo, quem que fica com um pacote a prazo pra mal pensar, mas depois do leite derramado entra o radical de Maria. E num dado momento pega, manda avisar os machos, não é estupro, entendeu como é estupro, entendeu como vai ser dona de tudo, ou vai ter um fardo infinitivo, é ainda um macho soberano. A minha deusa aqui é só Deus aí, ou não necessariamente, ou entendeu como Deus, entendeu quando bi, entendeu quando... Questões, né, entre a radicalização de uma coisa, quando a quem apontaram que tempo já corria. A quem justifique tempo e idade, né? E num dado momento, idade produtiva, ou idade de que entenda o sexo, não necessariamente como bom, como mal. Gêniozinhos, donos de igreja. Você fode quando, meu filho? Você opera, eu vou operar. É estimulado a operar, né? Ô, cadê seu pai e sua mãe, seu filho da puta variado? E estimulado de várias maneiras, né? O que é o platô da genialidade cabível, que cada um tem uma NASA no celular. Imagine se a NASA soubesse. Meu filho é tão, né? Coisas que são justificáveis. Se assim é justificável a inteligência, caso fosse a inteligência, imagine a burrice, porque para roubar é o fator da inteligência, né? Sustentável, que é o que vira o juízo de valor. Quanto mais ladrões se apresentam e corruptos, aparentemente preparados, estão ali só para coisas maiores além da capacidade de piso. O que vira o piso para quem? Né? Quando isso vira, né? Deus, Jesus veio, como é que era de fato? Quem fala? E não veio, ou veio, quem vem tudo o tempo todo, morre todo dia, quem é que coloca, né? O padrão das conveniências, e quando imagem dizia que tempo que não tinha fotografia, o oral, anal, qualquer coisa era mais louvável, mais percebido, mais inteligente. Tem sempre a teoria de que era pior naquele tempo, camuflado naquele tempo, não tinha naquele tempo, entre o mundo imundo da rua, o imundo de tantos lugares, a conveniência de que se passar fazendo tudo de novo, fazendo. Porque se falcatruem, sabem que mal fizeram em destituir isso, como entenderam olhar a igreja larga e restrita, e que num dado momento não cabe. E vira exata matemática, mas e daí? E o que vira química? Qual o começo e o final da química e química, quem justifica sobrar os outros, o que vira engenharia das necessidades. Quando acham e quando, em dado momento, vem na facilidade. Já fizeram uma casa, uma hora vai cair, não necessariamente. Precisa, pior do que fuder a qualquer modo, fazer um filho e jogar. Quem justifica o valor de ter filho não é justificado há muito tempo. Há quem justifica apócrifos e referentes, o que virou grandes obras. Para quem? Para quê? Bombas nucleares. Né? Mas entre teorias de não classicismo, distribuam-se isso e aquilo, que num dado momento a miséria tem que ser etiquetada em algum lugar que não vira roubalheira na rua, é onde não é roubalheira, né? Como botar todos os educadinhos, bonitinhos, ouvindo, todos felizinhos, sentido e não sentido, pergunta ao cu de cada um. Vocês não têm um sentido, que o sentido é infinitivo no cu, a quem atribui etiquetar de anos-luz ou anos-desluz em estado corrente, né? Em foco de polarização que justifique achar a fecundação, porque quem procura para achar. Mas querem mesmo serem fecundos? Quem são ativos e passivos e querem as barrigas não ter ficado em barrigas de mulheres, querem ser barrigas de macho, mas qual passivo e ativo que responde? A real vantagem disso aí, ou a soberba e a satirização de terem um buraco mais apertado, que é só dar uma lavadinha, quem justifique não ter o fardo da mulher ou se tornarem independentes grupais, que, né? E aqui com a mulherzinha acata isso e decifra-se mulher entre os todos anais totais e toda coisa porcosa, né? Faz sentido, mas eu não tinha imaginado. Se soubesse, mais vendia. Claro, entra aí. E você tá falando, você tá ouvindo, a culpa é de quem tá falando, não é uma revelação comum, né? Não. Vai que é. Vamos mudar o que não pode mais ser comentado e nem apontado de forma alguma. Exorcismo qual dia? Quem bem revela tá a fim de botar o demônio para despachar. Mas ó, é Deus, ó, é a papa demônio. Só que é só mais elitizado, literalmente no monoteísmo da coisa. Mas é pra botar fuder, você arranca a roupa, você faz um jogo, você abre as pernas, tá de prova contrário do outro lado. Você sentiu, você viu? Tem esse negócio, né? Tá. Cheirou legal, gozou gostoso junto, né? Sentiu, não tava fingindo não? Como é que, por que vocês compram? Ah, eles fingem e estão sobre uma pobreza e seguram uma coisa. E vocês compram isso? E gostam com isso, porque é lá do outro lado, mas se for no outro lado, ou se for perto é diferente, ou no swing da maioria também é perto. Qual dia você sempre cai no fator
de inocência de dizer que o trem não é muito pior. Como que não deu conta? Quem paga? Quem trabalha? Como as propriedades fundamentais do criacionismo, a quem justifica espaço vazio, a propriedades fundamentais elementares entre correntismo elementar, truncam a uma superioridade aparentemente vista e literalmente inatingível, que é a quem os desumanos achados humanizados, de onde viemos, para onde vamos, realmente não são nada e mesmo não projetam nada. Por mais fingidamente aparente a quem acate, você imagina, poxa, eu tô afim de alguém que te destitui, ou que gosta daquilo ali, ou aquilo ali é o somatório que está dentro dela, que se entrar em você, qual fica o passivo e ativo da revelação? Você tem que se culpar por perdão, por aceitar qualquer um, por ato de bondade, por ação de graça que não é respeitada. O erro da cruz tem que ser recalculado, né? Que horas que outros imbecis abrem a boca e ainda se tornam participativos, porque no momento que é todo mundo de perna fechada, de barriga vazia, até o dono da Constante finalizar a obra. Se ele está fora da festa, como é que vocês estão dentro?